A Própria Felicidade, Fundamentos para a Constelação Familiar, volume 2, Sophie Hellinger, Tagore e Editora. Capítulo 11. Contos que fazem efeito. Contos, quando são bons, dizem mais do que devem e mais do que entendemos a respeito deles. Eles nos escapam, assim como nossos atos escapam à nossa intenção e um acontecimento à sua interpretação. Por isso é que, ao ouvir contos, algumas pessoas fazem como o homem que, de manhã, vai até a ferroviária e pega um trem que o levará a destinos longínquos. Ele escolhe um lugar à janela e olha para fora. A paisagem muda constantemente, montanhas elevadas, pontes arrojadas, rios que correm em direção ao mar. Não demora muito e a velocidade da viagem faz com que ele já não consiga mais distinguir as cenas individualmente. Ele se reclina e as absorve como um todo. À noite, ao chegar em seu destino, ele desce do trem e diz: "Eu fiz muitas experiências." Os contos do meu marido Best têm esse efeito, e eles podem ser integrados em momentos propícios de um curso. Abaixo eu compilei alguns dos seus contos mais belos. 1. A compreensão. Um grupo de correligionários que julgavam estar no início se reuniu. Discutiram seus planos para um futuro melhor e chegaram à conclusão que fariam diferente. O usual cotidiano e a eterna rotina eram demasiadamente limitados para eles. Procuravam o inusitado, a amplidão, e esperavam encontrar a si mesmos como nunca ninguém fizera antes. Em espírito, já se viam alcançando a sua meta, imaginavam como seria e decidiram agir. Primeiro, temos que procurar o grande mestre, disseram, porque é assim que começa, e partiram ao caminho. O mestre morava em outro país, fazia parte de um povo que lhes era estranho. Já haviam ouvido muitas coisas curiosas a seu respeito, mas ninguém parecia saber ao certo. Não tardou para que escapassem do usual, pois aqui tudo era diferente, os costumes, a paisagem, a língua, os caminhos, o objetivo. Às vezes chegavam a um lugar onde o mestre supostamente estaria, mas quando buscavam saber mais, descobriam que ele acabara de partir e que ninguém sabia que direção havia tomado. Mas certo dia eles o encontraram. Estava junto a um fazendeiro no campo. Assim, ele ganhava comida e abrigo para a noite. Eles mal podiam acreditar que se tratava do tão esperado mestre. O fazendeiro também se espantou que o homem que trabalhava com ele no campo era alguém tão especial. Mas ele disse: "Sim, eu sou um mestre. Se quiserem aprender comigo, fiquem por uma semana. Então eu vou ensiná-los." Os correligionários prestaram serviços ao mesmo fazendeiro em troca de comida, bebida e abrigo. No 8º dia, ao cair da tarde, o mestre os chamou. Sentaram-se debaixo de uma árvore e ele lhes contou uma história. Há muito, muito tempo, um jovem começou a refletir sobre o que deveria fazer com a sua vida. Ele era de família nobre, havia sido poupado de qualquer obrigação ou necessidade e se empenhava para atingir o mais elevado e melhor. E assim deixou pai e mãe para trás. Por 3 anos juntou-se aos ascetas. Também os deixou. Encontrou o Buda pessoalmente e descobriu que isso também ainda era pouco. Queria ir ainda mais alto, até onde o ar já era rarefeito e a respiração se torna penosa, aonde ainda ninguém chegara. Quando lá chegou, parou. Era o fim desse caminho, e ele percebeu que era um caminho equivocado. Então, ele queria tomar o rumo oposto. Desceu à cidade, conquistou a mais bela cortesã, associou-se a um rico comerciante e pouco depois também era rico e respeitado. Todavia, não havia descido totalmente ao vale. Mantinha-se à margem superior. Faltava-lhe coragem para ir até o fim. Ele tinha uma amante, mas não tinha esposa. Teve um filho, mas não era um pai. Aprendera a arte do amor e da vida, mas não a amar e a viver. Começou a desprezar o que não aceitava, até ficar farto e deixar a isso também. Aqui o mestre fez uma pausa. Talvez vocês reconheçam a história, disse. Então vocês sabem como ela termina. Dizem que no final o homem se tornou humilde, sábio e inclinado às coisas comuns.
Mas do que vale isso, quando antes se perdeu tanto? Quem confia na vida não se esquiva do que está próximo, indo para longe, mas domina primeiro o que é comum. Caso contrário, o excepcional, se é que o há, nada mais é do que um chapéu em cima de um espantalho. Todos escutavam em silêncio e também o mestre emudeceu. Levantou-se em silêncio e se foi. Na manhã seguinte, não estava em lugar algum. Ainda durante a noite, havia se posto a caminho sem revelar seu destino. Os correligionários encontravam-se novamente sós. Alguns deles não aceitaram que o mestre os tinha abandonado e partiram para, mais uma vez, procurá-lo. Outros mal distinguiam entre seus desejos e medos e procuraram, aleatoriamente, por qualquer caminho. Apenas um deles se lembrou. Voltou à árvore, sentou-se debaixo dela e olhou ao longe, até que o seu interior se aquietou. Ele tirou de si o que o afligia e o colocou à sua frente, como alguém que tira a mochila depois de uma longa caminhada antes de descansar. Sentiu-se leve e livre. Lá estavam, diante dele, seus desejos, seus medos, seus objetivos, suas verdadeiras necessidades, e sem lhes dar mais atenção ou ter alguma intenção, como alguém que se aproxima do desconhecido, ele esperou que acontecesse, por si só, que cada coisa encontrasse o lugar que lhe cabia no todo, conforme sua importância e prioridade. Não tardou para ele perceber que lá fora algo diminuía, como se alguns fugissem como ladrões descobertos. E ele entendeu, nada daquilo que ele viu como seus próprios sonhos, como seus próprios medos, como seus próprios objetivos, jamais lhe pertenceu. Tudo isto vinha de outro lugar e simplesmente havia se instalado. Mas agora o tempo deles havia acabado. Parecia que havia movimento naquilo que ainda restava diante dele. Voltou o que realmente lhe pertencia, cada coisa ao seu lugar. A força se acumulava no seu centro, e então reconheceu seu próprio destino, que lhe era adequado. Esperou mais um pouco até ter certeza, então levantou e se foi. Ok, eu vou fazer pequenos comentários a cada um desses contos, porque eles são muito densos e, na verdade, eu considero que eles têm dimensões muito profundas, muito amplas e que a sua explicação muitas vezes pode diminuir o que eles representam. Então, eu sempre vou dizer que, com relação aos contos, eu acho que vocês precisam ler e reler, mas acrescento ainda que no livro que vocês têm que ouvir, têm que ler, que a fonte não precisa pelo caminho, no final desse livro, numa entrevista que o Bert Hellinger fez com o Norbert Lins, ele fala muito sobre como surgiram as histórias, como ele desenvolveu as histórias e explica algumas das histórias que inclusive estão citadas aqui nesse livro. Essa especificamente ele não vai falar, por isso eu também não vou fazer nenhum comentário que venha desse livro, a fonte não precisa perguntar pelo caminho. Mas eu gostaria de marcar algo que eu acho muito importante dentro desse conto. Muitas vezes, a Sophie Hellinger fala assim para mim, eu falo, comentando sobre um determinado assunto, eu falo, mas isso exige mais trabalho pessoal. E ela sempre fala, como assim mais trabalho pessoal? Não é bem esse o conceito que está por trás dentro da constelação familiar. Não é bem de fazer mais, mas existe dentro do processo da constelação um aspecto contemplativo. E eu acho que é a partir dessa contemplação que se modifica algo dentro da alma, que a gente pode perceber algo novo e seguir um novo impulso de crescimento. E eu acho esse conto uma metáfora maravilhosa desta compreensão sobre como é o trabalho da constelação familiar, que não é exatamente um trabalho sobre si, no sentido que nós estamos acostumados de fazer algo. E aqui está descrito. E eu gostaria só de marcar alguns desses trechos, né, que são importantes na minha compreensão.
Quem confia na vida não se esquiva do que está próximo. Isso é uma ideia muito presente dentro da literatura hegeliana, quer dizer, eu não vou procurar no céu, eu não vou procurar longe de mim. Aquilo que me cabe está no meu dia a dia, está na vida cotidiana, nos desafios que eu tenho agora com a minha casa, com a minha louça, com a minha comida, com o meu salário, com meus familiares. Ou seja, aqui é que está a vida, né? Caso contrário, né? Quem confia na vida não se esquiva do que está próximo, indo para longe, mas domina primeiro o que é comum. Caso contrário, o excepcional, se é que o há, nada mais é do que um chapéu em cima de um espantalho. Então, isso aqui expressa essa compreensão da Hellinger ciência. E depois ele faz uma referência à própria iluminação do Buda. Não sei se vocês conhecem essa ideia, mas então um deles se lembrou, voltou à árvore, sentou-se debaixo dela e olhou ao longe. Ou seja, sempre o que a gente faz em relação à constelação familiar amplia o amor, olha para além do bem e do mal, olha para o longe, né? Até que seu interior se aquietou. Outra coisa importante, olha só, eu tiro o que me aflige dentro de mim, coloco fora de mim, ou seja, existe aí um processo de desidentificação, né? E colocou o que para fora? Os desejos, os medos, os objetivos, as verdadeiras necessidades. E simplesmente fez o quê? Esperou, respirou, meditou, né? Até que tudo isso, por assim dizer, se acalmou, se transformou, ganhou um novo sentido, um novo significado, né? Então, ele percebeu que tudo isso vinha de outro lugar e simplesmente havia se instalado, mas agora o tempo dele já havia acabado, ou seja, a pessoa se conheceu, a sua verdadeira essência, e também percebeu algo muito importante: quantos dos meus pensamentos são realmente meus? Quanto dos meus desejos são realmente meus? Quanto das minhas necessidades são minhas? Nós estamos sempre falando disso, nós estamos emaranhados com uma série de pessoas e participando de uma alma em comum. Então, eu acho que esse conto ele expressa de uma maneira muito linda de que maneira pode acontecer o nosso, entre aspas, trabalho pessoal. 2. A despedida. Existem contos que são como cercas, que delimitam e excluem. Quando nos submetemos, eles nos oferecem segurança, e quando queremos prosseguir, eles estão no caminho. Nós mesmos, às vezes, nos contamos esses contos e os chamamos lembranças. Nós nos contamos o que foi negativo e o que feriu, mas não o que também liberta. A lembrança, então, se transforma em algemas e nosso espaço fica limitado. Eu convido vocês a embarcarem em uma viagem de volta ao passado, como quando alguém, depois de anos, sai para voltar ao local onde algo decisivo aconteceu. Desta vez, no entanto, não há nenhum perigo à espreita, tudo já foi superado. Assemelha-se mais a antigos combatentes que, depois de um longo período de paz, caminham sobre o campo de batalha, no qual tiveram que mostrar o seu valor. Há muito que a vegetação já cresce, as árvores florescem e estão carregadas de frutos. Eles talvez nem reconheçam o local, porque ele não se parece com o que têm guardado na memória e precisam de ajuda para conseguir se orientar. É curioso como enfrentamos o perigo de formas tão diferentes. Uma criança, por exemplo, fica paralisada diante de um cachorro grande. Quando a mãe chega e a pega no colo, a tensão se desfaz e ela começa a chorar. Mas pouco depois, agora de uma altura segura, ela se vira e olha para o horrendo animal. Outra pessoa, ao se cortar, não suporta ver o sangue correr, mas, ao desviar o olhar, sente pouca dor. É desastroso quando todos os sentidos estão presos em um mesmo acontecimento e não conseguem se manifestar individual e separadamente, e o indivíduo é abalado por eles, de modo a não mais ver, ouvir e sentir o que realmente é. Vamos agora partir em uma viagem em que cada um poderá ver o todo como quiser, mas não ao mesmo tempo,
e em que poderá vivenciar o todo, no entanto, com a proteção que desejar. Uma viagem em que poderá compreender o que realmente conta, uma coisa após a outra. Quem preferir, poderá se fazer representar e ficar sentado confortavelmente em sua poltrona, fechar os olhos e sonhar. Ele se verá fazendo a viagem e vivenciará tudo, como se lá estivesse, embora esteja em casa dormindo. O destino da viagem é uma cidade que um dia foi próspera e famosa, mas que há muito já está abandonada e vazia, como uma cidade fantasma do Velho Oeste americano. Vemos as galerias da extração de ouro, as casas quase intactas, até a casa de ópera, mas tudo está abandonado. Há muito que por aqui não existe nada além de lembranças. Quem fizer essa viagem deve procurar alguém que conheça bem a cidade, para lhe servir de guia. Assim, a pessoa chega ao local e a lembrança desperta. Então foi aqui que aconteceu o que a abalou tanto, o que até hoje ela tem dificuldade em lembrar, porque era tão doloroso. Mas agora o sol brilha sobre a cidade abandonada. Onde antes havia vida, tumulto e violência, agora há tranquilidade, quase paz. Eles andam pelas ruas e encontram a casa. A pessoa hesita, não sabe se deve entrar. O seu guia vai à frente para inspecioná-la primeiro, para saber se o local agora é seguro e se ainda resta algo do passado. Enquanto isso, a pessoa passa seu olhar pelas ruas vazias e as lembranças afloram. Lembranças de vizinhos e amigos que lá havia. Lembranças de cenas em que fora feliz e contente, cheio de alegria de viver e entusiasmo, avançando e como crianças que ninguém consegue parar, porque buscam o novo, o desconhecido, o grande, o amplo, a aventura e o perigo superado. Assim transcorre o tempo. O guia lhe acena para segui-lo. Agora ela também entra na casa e no hall de entrada. Olha à sua volta e espera. Ela sabe que pessoas poderiam ter lhe ajudado a suportar na época, pessoas que a amavam e que eram fortes, corajosas e sábias. É como se estivessem aqui, como se ouvisse suas vozes e sentisse a sua força. O guia a toma pela mão e ambos abrem a porta principal. Cá está ela. Ela voltou. Ela toma a mão que a trouxe até aqui e olha calmamente à sua volta para ver como realmente era, aquela uma ou outra coisa, o todo. Curioso como sua percepção é diferente quando permanece concentrada e segura a mão do ajudante. Quando ela se lembra, também, daquilo que foi ignorado por tanto tempo, como se finalmente se encaixasse o que também faz parte. Assim, ela aguarda e observa até saber tudo. Ela é dominada pelo sentimento, e por trás daquilo que estava em primeiro plano, ela sente o amor e a dor. É como se tivesse voltado para casa e olhasse para o solo onde não há mais justiça ou vingança, onde o destino atua, a humildade cura e a impotência traz paz. Seu guia segura sua mão para que se sinta segura. Ela inspira profundamente e depois solta. E assim escoa o que há tanto estava represado. Ela se sente leve e acolhida. Depois de terminado, o outro olha para ela e diz: talvez na época você tenha assumido uma carga que você deve deixar aqui, porque ela não lhe pertence nem poderiam exigir que você o faça. Por exemplo, a culpa presumida, como se você tivesse que pagar por algo que outros tomaram. Largo isso aqui. E também o que mais lhe é estranho, a doença, destino ou fé e sentimento do outro. E deixe para trás também a decisão que prejudicou você. Essas palavras lhe fazem bem. Ela se sente como alguém que carregava um grande peso e finalmente o larga. Ela respira aliviada e se sacode. A primeira impressão é como se fosse leve como uma pluma. O amigo continua dizendo: talvez na época você também tenha largado ou abandonado algo que você deve guardar, porque lhe pertence, por exemplo, uma capacidade, uma necessidade interna, ou talvez inocência ou culpa, lembrança e esperança, a coragem para a plena existência, para a ação adequada para você. Agora, recolha e leve isso para o seu futuro. Mais uma vez, ela concorda. Depois, ela avalia o que deu
e o que deve retomar. Quando ela o faz, ela sente o chão sob seus pés e seu próprio peso. O amigo a conduz por alguns passos até a porta ao fundo. Eles a abrem e encontram o segredo que reconcilia. Nada mais aprende ao velho lugar. Ela tem pressa de partir, agradece ao gentil guia e toma o caminho de volta. Depois que chega em casa, ela ainda precisa de tempo para se achar dentro da nova liberdade e da antiga força, mas secretamente já começa a planejar a próxima viagem. Desta vez será para terras novas, ainda desconhecidas. Muito bem. Temos então aqui uma história que nos ensina como conduzir os nossos clientes a lidarem com os traumas, né? Então aqui é uma viagem de volta ao passado onde algo ficou incompleto e essa descrição que o Bert Hellinger fala em relação aos sentidos, né? É desastroso quando todos os sentidos estão presos no mesmo acontecimento, mas não conseguem se manifestar individual e separadamente, é justamente o que acontece dentro de um trauma, né? E esse é uma maneira que ele está ensinando a nós, como consteladores, a trabalhar com o trauma e também há uma maneira que, a partir dessa história, a gente pode conduzir o nosso cliente para recuperar algo da sua infância, conseguir entrar em contato com algo doloroso, né? Deixar algo com quem talvez pertença, né? A uma culpa, uma dor, um mandato, o que quer que seja, né? E aqui algo muito importante, também uma outra possibilidade, abrir uma porta e encontrar um segredo, que é algum segredo se revela. Então, uma história muito ilustrativa e do que é esse trabalho com as jornadas interiores e mais especificamente sobre o trauma, sobre aquilo que ficou incompleto no passado, sobre carregar pesos e culpas de pessoas de outras pessoas da família, né, de poder ter um segredo revelado. Então, muito interessante essa história. 3. O hóspede. Em algum lugar longe, bem longe daqui, onde outrora foi o velho oeste, um homem caminha por uma terra vasta e deserta, com sua mochila às costas. Depois de caminhar por horas, o sol já no alto e com uma grande sede, o homem avista ao horizonte uma casa de fazenda. Graças a Deus, pensa ele. Finalmente uma pessoa em meio a tanta solidão. Vou até lá lhe pedir algo para beber. Talvez possamos nos sentar no terraço e conversar um pouco até que eu retome minha jornada. Ele fica imaginando como seria bom. No entanto, quando ele se aproxima, ele vê que o fazendeiro está ocupado, cuidando do jardim à frente da casa. Ele começa a ter dúvidas. Provavelmente ele tem muito a fazer, pensa ele. Se eu lhe disser o que eu quero, eu vou atrapalhar. Ele pode até me achar petulante. Ao passar pelo portãozinho do jardim, ele só acena para o fazendeiro e continua andando. Da sua parte, o fazendeiro já o avistou ao longe e ficou feliz. Graças a Deus, pensa ele. Finalmente um ser humano em meio a tanta solidão. Espero que venha para cá. Podemos beber algo juntos, sentar no terraço e conversar um pouco, até que ele retome sua jornada. Ele já se antecipa e entra na casa para providenciar uma bebida refrescante. No entanto, quando ele vê o parasteiro se aproximando, ele também começa a ter dúvidas. Ele certamente está com pressa. Se eu lhe disser o que eu quero, eu vou atrapalhar. Ele pode até achar que estou me impondo. Talvez tenha sede e venha de livre vontade. Acho melhor eu voltar para o jardim à frente da casa e fingir que estou trabalhando. Lá ele certamente vai me ver. Se ele realmente quiser me visitar, ele vai dizer alguma coisa. Quando o outro só acena e continua andando, ele pensa alto. Que pena. O forasteiro, porém, continua sua caminhada. O sol está cada vez mais quente e sua sede maior. Passam-se horas até que aviste outra casa de fazenda. Ele pensa consigo: desta vez eu vou até o fazendeiro. Não importa se eu o atrapalho ou não. Estou com tanta sede, preciso beber alguma coisa. O fazendeiro também já o avista ao longe e pensa: espero que ele não venha para cá. Era só o que me faltava. Eu tenho tantas coisas para fazer, não tenho tempo para ficar cuidando de outras pessoas. E continua seu trabalho sem levantar os olhos. Mas o forasteiro o vê no campo, se aproxima e diz: tenho muita sede, por favor, me dê algo para beber. O fazendeiro pensa:
Não posso mandá-lo embora, afinal sou humano. Ele o leva até sua casa e lhe serve alguma coisa para beber. O forasteiro diz: Vi seu jardim. Nota-se que quem cuida sabe o que está fazendo, ama as plantas e sabe do que elas precisam. O fazendeiro diz: E eu vejo que você também entende do assunto. Ele se senta e os dois conversam por um longo tempo. O forasteiro finalmente levanta e diz: Já está na hora de eu ir embora. O fazendeiro se opõe: O sol já está se pondo. Fique esta noite aqui na minha casa. Podemos ainda nos sentar no terraço e conversar. Amanhã você retoma sua jornada. O forasteiro concorda. Ao anoitecer, eles sentam no terraço. A terra ampla parece transfigurada com a luz tardia. Quando escurece, então, o forasteiro começa a contar como o mundo havia mudado para ele, desde que tomou consciência de que era acompanhado por alguém em cada passo que dava. No começo, ele não acreditou que sempre alguém estivesse ao seu lado, que quando ele parava, o outro parava também, e que quando ele partia novamente, o outro também se levantava. Ele precisou de tempo para entender quem era esse seu companheiro de jornada. Meu companheiro constante, diz ele, é a minha morte. Eu me acostumei tanto a ela que não quero mais sentir falta dela. Ela é minha melhor e mais leal amiga. Quando estou em dúvidas a respeito do que é certo e como devo continuar, eu fico um pouco em silêncio e a peço por uma resposta. Eu me exponho a ela completamente, com a maior parte de mim, sabendo que ela está lá e eu estou aqui. E se me prender a desejos, eu aguardo que dela me venha uma orientação. Quando estou concentrado e a encaro com coragem, depois de um tempo, dela me vem uma palavra, como um raio iluminando o que antes era escuridão, e eu tenho clareza. O fazendeiro estranha o teor da conversa e fica olhando em silêncio para a escuridão da noite. Ele, por fim, também vê quem o acompanha. A sua morte se inclina diante dela. A ele parece que o que restava de sua vida se transformou, preciosa como um amor que conhece a despedida e como um amor que transborda. Na manhã seguinte, comem juntos e o fazendeiro diz: Você parte, mas permanece um amigo para mim. Eles saem e se dão as mãos. O forasteiro retoma seu caminho e o fazendeiro o trabalha no campo. Ok, essa história, então, trata de um tema da morte, né? Ela também, se não me engano, foi citada pela Sophie no outro livro, quando ela falou sobre o tema do aborto. E nesse livro que eu comentei com vocês, A Fonte Nuptiza pelo Caminho, Bert Hellinger descreve como se originou essa história, o hóspede, né? Ele foi a partir de um conto de uma pessoa chamada Stephen Langton, né? Que era essa história que é a primeira parte do conto, onde, no caso, a pessoa ia numa cidade no faroeste, atravessava terras despovoadas, até que encontrava uma fazenda, deseja entrar, tem medo de fazê-la, e também o fazendeiro já tinha visto a pessoa chegando ao longe, queria que o outro visitasse, mas também não atreveu a convidá-lo, né? Ou seja, a primeira parte da história, Bert Hellinger retirou dessa outra história, que ele ouviu desse Stephen Langton. Mas aí depois ele continua a história até o oposto, onde um procurava o encontro e o outro não, né? Algo diferente, e introduziu o tema da morte como um hóspede permanente. E essas duas primeiras partes serviram para a parte final, que ele diz que surgiu a partir de um movimento interno, desse encontro da morte. E ele fala sobre esse tema, né, quando a pessoa pergunta para ele: Poxa, mas como você imaginou essa história? Ele diz: Eu não imagino as histórias, elas me sobrevêm. Especificamente sobre o que está dito na história, eu gostaria de marcar a compreensão e como nós lidamos com a morte, né? A morte é esse companheiro constante, né? Quando Bert Hellinger cita isso várias vezes, que ele coloca a morte ao seu lado, ou às vezes até a morte atrás de si, como que recostado, ou a morte à sua frente, né? Quando estou em dúvida a respeito do que é certo, como devo continuar, eu fico um pouco em silêncio e peço por uma resposta. E isso ele faz não só em relação à morte, mas também ao reino dos mortos.
Eu me coloco em contato e espero que daí venha uma resposta. Eu me exponho completamente a ela, com a maior parte de mim sabendo que ela está lá e eu estou aqui. E sem me prender a desejos, eu aguardo que dela me venha uma orientação. Quando estou concentrada, encaro com coragem, depois de um tempo dela me vem uma palavra como um raio iluminando o que antes era escuridão, né? E antes dele falecer, ele, por exemplo, ele tinha uma frase que ele dizia muito, que ele dizia assim: o céu espera, o céu espera. Ou seja, era, de uma certa maneira, essa ideia de que eu ainda vivo um pouco mais, né? E também gostaria de marcar aqui que maravilha que está dito aqui, né? No final, quando o fazendeiro diz, né, olhando com a morte, se inclinando diante da morte, né? Ele vê quem o acompanha, a sua morte, se inclina diante dela. A ele parece que o que restava da sua vida se transformou, ou seja, o tanto que a morte é importante para que a gente possa valorizar a vida. E aí a frase mais maravilhosa: preciosa como o amor que conhece a despedida e como o amor que transborda. Ou seja, uma descrição belíssima do que é a vida com a presença da morte. Ok, prosseguimos. O fio vermelho. O fio vermelho. A imagem do fio vermelho remonta à lenda de Ariadne, que deu um longo fio de lã vermelha a Teseu para que ele conseguisse achar a saída do labirinto, depois de enfrentar e matar o Minotauro. Nós também recebemos um fio vermelho nas nossas vidas. Sempre que estivermos correndo risco de desviar do caminho reto, ele ajuda a nos conduzir de volta, das trevas para a luz. Esta é uma imagem simplificada. Na verdade, temos um fio vermelho em cada uma das mãos. Na mão direita é um fio vermelho grosso. Na mão esquerda, ele é tão fino que nossos dedos mal conseguem senti-lo. O fio grosso na mão direita acaba depois de um tempo. Com ele, chegamos a um fim, embora nossa jornada ainda continue. Com a ajuda dele, voltamos para trás ao local de origem, de onde partimos. Talvez ainda tentemos mais uma segunda e mais tarde uma terceira ou quarta vez, sempre com o mesmo resultado. Este fio vermelho não é suficiente para irmos adiante. Se dependermos dele, passaremos a vida inteira indo e vindo, sem achar a outra saída. Esta se encontra mais à frente, do outro lado, e leva a outro nível de amplidão e clareza. Quando chegarmos ao fim do fio vermelho grosso, talvez nos lembremos do outro, muito mais fino, que até agora nos parecia quase imperceptível, por não nos dar firmeza. A questão é: nós nos atrevemos a confiar nele? Nós nos atrevemos a soltar o fio vermelho grosso e a seguir o fio vermelho fino no labirinto da nossa vida? Nesse meio tempo, devemos nos perguntar: quem ou o que é este fio vermelho grosso, forte, mas curto demais? E quem ou o que é este fio fino, mas longo, que nos mostra a outra saída e nos conduz a outra clareza? O fio grosso, em quem acreditamos poder confiar facilmente, é nossa boa consciência. No labirinto da vida, ele somente nos conduz por um curto trecho. No fim, em vez de nos levar à saída, ele nos traz de volta ao ponto de partida. Por quê? Porque com a ajuda dele, nós sempre decidimos entre o bem e o mal, e assim o nosso amor chega logo ao seu fim. A clareza que faz aparecer o suposto mal sob outra ótica permanece escura para aqueles que confiam na boa consciência. Eles sempre voltam para o mesmo ponto de partida, lá se orientam rapidamente, acham que está tudo em ordem e recomeçam mais uma vez o mesmo jogo. Agora, provavelmente queremos saber para onde nos leva o fio vermelho fino. Como sentimos na nossa mão esquerda? Nós o sentimos na abertura e no amor por tudo como é, na abertura e no amor pelo bem e pelo mal, indistintamente, para além de nossa culpa e inocência. Paramos constantemente com este fio na mão esquerda. Nós nos asseguramos se ainda o seguimos, se ainda o sentimos na mão esquerda. Somente então continuamos a tatear ao longo dele. Como podemos reconhecer que ainda o temos na mão? Que vínculo com ele permanece?
Nós o sentimos na nossa profunda tranquilidade para além da pressa. Ao invés de caminharmos por conta própria, nos sentimos suavemente puxados até que, depois de um longo tempo, avistamos ao longe a saída do labirinto como uma luz. Com sua ajuda, quase chegamos ao destino. Chegando ao final do nosso labirinto, vemos tudo assim como é, mergulhado em uma luz suave. As diferenças se esvanecem. Nos sentimos silenciosamente unos com tudo, assim como é. Como? Com um amor todo abrangente, levados pelo amor da nossa origem, permanecendo um com tudo. Um ponto maravilhoso que explica o funcionamento da boa e da má consciência, o que explica também o que seria a consciência restrita e a consciência espiritual, né? Vamos dizer assim. E são um deles a gente sente uma consciência, né? A boa consciência a gente sente como um frio grosso, ou seja, como algo que é bem tangível, que é fácil de ser identificado, mas que não nos leva muito longe, justamente pela sua diferenciação entre aquilo que é bom e aquilo que é mal. Então, Bert Hellinger mostra que o nosso amor chega ao fim, porque eu tenho que escolher entre um e outro e sempre estou eliminando, 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 e isso destrói o amor. E é um fio da mão esquerda, que é o que é importante aqui, é como nós podemos sentir e reconhecer este fio em nós. Então, para isso, a gente precisa se lembrar, acho que a gente já viu aqui nessa aula, de como funciona a consciência espiritual. Com a consciência espiritual, quando eu estou tranquila, quando eu estou serena, isso significa que eu estou em sintonia com esse movimento da vida, né? Seria o sentimento de tranquilidade, o sentimento de serenidade, o sentimento de leveza. São todas sensações e sentimentos que nos ajudam a entender que nós estamos em sintonia com a consciência espiritual, né? Então, olha aqui como ele fala. Como podemos reconhecer que ainda o temos na mão? Que vínculo com ele permanece? Nós o sentimos na nossa profunda tranquilidade para além da pressa. Outra coisa muito importante, ao invés de caminharmos por conta própria, nos sentimos suavemente puxados. Então, muitas vezes o nosso, e aqui de novo, aquilo que eu falei sobre o trabalho pessoal, muitas vezes não é fazer algo, mas é sentir essa correnteza, essa suave correnteza da consciência espiritual e poder se permitir ser levado. Ou seja, poucas ações que conduzem a grandes movimentos, porque eu estou em sintonia com essas ações, né? E outra coisa interessante nesse final desse conto, né? Então, ao invés de caminharmos com conta própria, eu já falei, sentimos puxados e chegando ao final do nosso labirinto, vemos tudo assim como mergulhado em uma luz suave. Ou seja, as diferenças se desvanece a diferença entre o bem e o mal, se desvanece essa polaridade e nos sentimos silenciosamente unos com o todo. Então, isso seria o final da jornada, ou, por assim dizer, o nosso objetivo, ou a nossa bússola, para que a gente possa entender que estamos tanto em sintonia com esse movimento, como alcançamos aquilo que ele nos conduz, né? Aonde ele nos conduz, primeiramente, dentro de nós mesmos. Ok, vamos lá para o jogador. 5. O jogador. Eles se apresentam como adversários, sentam-se frente a frente e jogam no mesmo tabuleiro, com muitas peças, seguindo regras complexas, lance após lance, o mesmo jogo real. Ambos sacrificam peças ao jogo e tensos colocam-se em xeque até o fim do movimento. Quando não há mais nada a fazer, a partida está terminada. Eles trocam de lado e de cores, inicia-se do mesmo jogo outra partida. Quem joga há muito tempo, e às vezes ganha e às vezes perde, torna-se mestre de ambos os lados.
Essa história, para mim, e aí eu vou colocar dessa maneira, para mim, ela fala sobre esse jogo da própria vida. Ou seja, no final das contas, tanto faz você estar desse lado, você está do outro, ou seja, a gente está jogando, às vezes eu estou de um lado, às vezes eu estou do outro, e mostra, em última instância, a igualdade. Mas também é uma história que fala da consciência. Fala também sobre essa polaridade que existe dentro da consciência e nos ajuda a ir além dessa polaridade, mostrando que é apenas um jogo. Tanto faz desse lado, tanto faz do outro. Da maneira como eu penso ou da maneira como a outra pessoa pensa. 6. A festa. Uma pessoa se põe a caminho e, olhando à frente, avista ao longe a própria casa. Ela vai em sua direção e, ao chegar, abre a porta e entra em um salão decorado para uma festa. Vêm todas as pessoas que foram importantes em sua vida. Cada um que chega traz algo, fica um pouco e vai embora, assim como desejos ou o sofrimento, que também trazem algo, ficam um pouco e vão embora, e como a vida, que também vem, nos traz algo, fica um pouco e vai embora. Vem a festa, cada um com um presente especial, pelo qual já pagaram o preço integral de uma maneira ou de outra. A mãe, o pai, os irmãos, um dos avós, uma avó, o outro avô, a outra avó, os tios e tias, todos que deram espaço para você, todos que cuidaram de você, vizinhos talvez, amigos, professores, companheiros, filhos, todos que foram e ainda são importantes na sua vida. Depois da festa, a pessoa ainda fica ricamente presenteada, e com ela apenas as pessoas que ainda podem ficar por mais um tempo. A pessoa chega à janela, olha para fora e vê as outras casas. Ela sabe que lá também um dia haverá uma festa e que ela irá e levará algo, ficará um pouco e irá embora. Nós também já estivemos em uma festa, levamos e tomamos algo. Ficamos um pouco e vamos embora. Como? Realizados e plenos. Para a vida, né? Essa festa. Ficamos um pouco e vamos embora. Como realizados e plenos. Então, essa história ela nos conduz a uma reconexão com as nossas famílias. A casa é sempre uma metáfora de nós mesmos, né? E esse presente especial que cada um traz, que leva, né? A própria vida. E vamos para o nosso último conto, que seria a dupla felicidade, por favor. 7. A dupla felicidade. Nos tempos antigos, em que os deuses ainda estavam próximos aos homens, viviam em uma pequena cidade dois cantores que se chamavam Orfeu. Um deles era o grande. Ele havia inventado a cítara, um tipo primitivo de guitarra. Quando tocava suas cordas e cantava, toda a natureza à sua volta ficava enfeitiçada. Animais ferozes se deitavam mansamente a seus pés e árvores altas se curvavam para ele. Nada resistia aos seus cantos. Por ser tão grande, ele cortejou a mais bela mulher. Depois começou o declínio. Enquanto ele ainda festejava o casamento, morreu a bela Eurídice, e a taça cheia, ainda enquanto ele a erguia nas mãos, se partiu. Contudo, para o grande Orfeu a morte ainda não era o fim. Com a ajuda de sua nobre arte, encontrou a entrada para o mundo dos mortos, desceu ao reino das sombras, atravessou o rio do esquecimento, passou pelo cão guardião do inferno, chegou vivo diante do trono do Deus da morte e o comoveu com seu canto. A morte liberou Eurídice, porém, sob uma condição. Orfeu estava tão feliz que não percebeu a malícia que se escondia por trás desse favor. Orfeu se pôs a caminho de volta e ouvia, atrás de si, os passos da mulher amada. Passaram ilesos pelo cão de guarda do inferno. Atravessaram o rio do esquecimento e começaram a ascensão para a luz, que já viam de longe. Então Orfeu ouviu um grito. Eurídice havia tropeçado. Horrorizado, ele se voltou. Ainda chegou a ver a sombra dela caindo na noite e ficou sozinho. Atordoado pela dor, ele cantou sua canção de despedida. Ai de mim, eu a perdi, toda a minha felicidade se foi. Ele próprio conseguiu retornar à luz.
Mas, no reino dos mortos, havia se tornado alheio à vida. Quando mulheres bêbadas quiseram levá-lo à festa do novo vinho, ele se recusou, e elas o despedaçaram vivo. Tão grande foi sua desgraça, tão inútil foi sua arte, entretanto, todo mundo o conhece. O outro Orfeu era o pequeno. Não passava de um trovador. Apresentava-se em pequenas festas, tocava para gente humilde, alegrava um pouco e divertia-se com isso. Como não conseguia viver de sua arte, aprendeu um ofício comum, casou-se com uma mulher comum, teve filhos comuns, pecava de vez em quando, foi feliz de jeito comum e morreu velho e satisfeito com a vida. No entanto, ninguém o conhece, só eu. E essa história, Bert Hellinger diz que essa história, dois tipos de felicidade, deixa eu ver como é que está traduzido aqui no texto, a dupla felicidade, também havia como felicidade dual, ela surgiu quando uma pessoa o desafiou no meio de um curso a contar uma história e aí ele contou essa história e depois mais tarde ele foi repetindo essa história e essa história foi se consolidando. E como vocês podem perceber, é bem a ideia de um Orfeu heróico, né, trágico, que todos já sabem aqui, eu espero, se relaciona ao filhinho da mamãe, aquele que assume pela mamãe ou pela sua família um destino que não lhe cabe, né, um emaranhamento, e a relação disso com uma pessoa comum, que vive a sua vida comum, ou seja, uma felicidade que não envolve nem fatos heróicos nem tragédia, mas aonde a pessoa pode se realizar de uma maneira humilde dentro da sua vida cotidiana. Né? Morreu velho e satisfeito com a vida. No entanto, ninguém o conhece, só eu, e graças a Deus, por meio desta história, nós também.